Aí. Bom, boa noite, né? Vamos à nossa Masterclass, Caminhos da Autossuperação. Vocês estão vendo a tela, né? Sim. Estamos. Sim. Bom, essa foi uma atividade, né, proposta aqui pelo Núcleo de São José dos Campos, né, o Núcleo do Tempo de Ser. Tempo de Ser, que é uma instituição que propaga métodos, estímulos ao processo de autoconhecimento. E, como uma forma de falar um pouco do nosso trabalho, propusemos essa atividade na perspectiva de falar sobre variados temas, né, ao longo de um período, né? Então, já estamos aqui numa sequência de temáticas, em cada uma delas procurando trazer um embasamento e uma discussão, e depois gerar ali um processo de interação entre nós, de diálogo para quem participe. Aqui uma chamadinha, né, da Educação de Essencialidades, foi um livro escrito por mim, né, e por uma amiga, que fala um pouco desta proposta. Aqui, um pouco sobre mim, né, um pouco da minha atividade como educador de essencialidades, que é como a gente chama o articulador, o facilitador de atividades no sistema Tempo de Ser. E aí, depois vocês podem ver, né, para quem não conhece, um pouco mais de calma, ou lá no meu perfil do LinkedIn, fala um pouquinho também sobre o meu trabalho. Bom, fim e recomeço, né? Então, nesta atividade, a gente quer falar um pouco sobre o que, em geral, se chama de ciclos, né, ou processos da vida. Eu vou procurar ser mais objetivo hoje, para que a gente possa ter um tempo maior de conversa mesmo, né? Então, aqui, né, ao longo de nossa vida, passamos por vários momentos, e numa dimensão maior constituem a nossa história. Fim e recomeço, a difícil transição que garante a continuidade do viver. Então, nesta perspectiva, né, de que em vários momentos da vida nós vamos nos confrontar, né, vamos estar diante de situações que nos convidam a uma reflexão daquilo que foi vivido, né, aquilo que nós trazemos em nós como constituição de processo de vida, e também, em algum momento, nos alavancar para uma nova etapa. Esses processos amplos a gente chama de ciclos, ciclos da vida. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. E a intersecção entre esses ciclos, eles não são definidos assim no momento em que eles estão acontecendo, né? Depende muito da nossa autoavaliação, daquilo que a gente considera como ponto de observação da nossa própria história, né? Então, enquanto a gente está vivendo a situação, nós estamos vivendo o nosso momento integral de vida. Aí, à medida que o tempo passa, a gente vai organizando essas etapas ou esses processos em nós mesmos, que a gente começa aí a definir como cíclico. E, como a gente já falou, né, em outra Masterclass, está disponível lá no nosso canal no YouTube, sobre o tempo, né, que, na verdade, esse passado e esse estar por vir, que é o futuro, se confluem, né, eles se encontram no nosso momento de agora. Então, em relação aos ciclos da vida, também é assim, nós vivemos no tempo de agora, mas à medida que a gente vive experiências, a gente vai formatando sínteses de processos de aprendizagem. Bom, por que vivemos? Por que passamos por tudo que passamos? Por que existe algo no lugar de nada? Por que a alegria, sendo tão benéfica, existe menos que o sofrimento? Há um propósito para nossas vidas? Então, fica aí para você pensar com você mesmo um pouco dessas questões, né, e tantas outras que podem suscitar o aspecto filosófico, mas trazendo essas daqui de forma mais específica nesse momento. E aí eu reforço, né, o que há de interessante nestas questões? Deixa eu repeti-las aqui. Ó. Por que vivemos? Por que passamos por tudo que passamos? Por que existe algo no lugar de nada? Por que a alegria, sendo tão benéfica, existe menos que o sofrimento? Há um propósito para nossas vidas? E aqui a gente poderia listar mais um tanto, né, de
de questões. E aí, o que há de interessante nestas questões, né? O que elas têm que significativa a ponto de nos acompanhar, né, em termos de espécie humana, né, de ser humano, e algumas nem terem perspectiva de serem respondidas. Algumas ficam no campo da fé, da crença pessoal, outras ficam na perspectiva da busca, mas as questões ali permanecem, né? O que há de interessante, é isso que eu quero chamar a atenção, é justamente o porquê, que é o que está ali no começo, né, da frase, né, a interrogação, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu até me lembro quando aprendi sobre o ponto de interrogação na escola, quando estava sendo alfabetizado, isso foi na segunda série do ensino primário, né, antigo ensino primário, que é o Fundamental 1 hoje. Vocês verem como marcou a didática da professora. Ela dizia, né, que o ponto de interrogação é esse gancho porque ele sempre vai exigir, no porquê, uma resposta, né? Então, o porquê é um gancho que puxa uma resposta, que puxa um complemento a ela. Então, quando nós fazemos questões, quando há a necessidade dos porquês, nós estamos querendo saber, né? Além dos assuntos, né? Viver, passar pelo que passamos, algo no lugar de nada, né? Que era ali, né? Por que vivemos o que vivemos? Por que passamos pelo que passamos, tal? A capacidade humana de fazer perguntas, de procurar um porquê. Então, o anseio de aprender, né? O anseio de saber, a curiosidade, elas antecedem esta busca. E ela é, por si mesma, uma necessidade, né? Que está atrelado ao nosso aparato humano, aos nossos sentidos, à nossa cognição, ao formato do nosso corpo. A própria condição de ser humano está diretamente vinculado à condição de procurar respostas. Isso está ligado, né, essa necessidade de um porquê, né, está ligado a um determinado senso de sentido, uma busca pelo fim, a finalidade, né, ou também chamado de propósito, razão, né, tanto no sentido de origem, né, a causa, e no sentido de logos, né, que é a palavra grega que define aí razão, e aí a questão de proporção, como as coisas estão ligadas e o que uma coisa liga a outra, né? O logos grego, fundador aí da filosofia e fundador do pensamento ocidental, né, em que as coisas elas precisam ter uma conexão, um método, uma linha entre elas, e é isso tudo construindo uma estrutura de realidade que se constitui pela sua própria natureza de ser. Então, em nós, né, humanos, nós temos essa necessidade de encontrar a direção da seta, né, para onde uma coisa está indo, né? Então, o Sol nasce num ponto e vai para o outro, o rio nasce num ponto e vai para o outro. Uma criança surge no ventre de uma mulher, depois vem para o mundo e cresce uma semente dentro do solo, né, embaixo do solo, se transformará em árvore. A direção dos ventos, a forma como os pássaros montam seus ninhos, tudo isso como um sentido, como as conexões que formam essa razão mais ampla de ser da realidade. Então, nós temos um espanto diante disso e uma necessidade de entender. Mesmo em outras culturas em que a necessidade do logos não é uma coisa tão determinada, né, em que há ali uma conformação de alguma maneira como as coisas são e há uma fluência pela própria estrutura de cultura, né, sem necessariamente esse processo investigativo, mas mesmo ali, né, entremeado aos processos culturais, a gente vai encontrar a busca humana por um sentido, por uma razão. Conceber a finalidade de algo faz parte do corpo de argumentos da teleologia, né?
teleologia é uma palavra, né, que advém do grego, que é formada por tele, né, que é distante, né, telégrafo, televisão, né, daquilo que está distante nos chega, e também a noção de fim, né, é tão longe que é o fim. E logia, né, então seria o estudo daquilo que é o fim, o estudo daquilo para o qual nós não alcançamos pelo olhar objetivo. A teleologia não é propriamente uma filosofia, né? Ela é um corpo de argumentos, ou como a gente pode chamar de doutrina. E a partir daí ela entra como um argumento, como construto, né? Como construção em projetos filosóficos. Então, um filósofo, para desenvolver o seu projeto filosófico, ele pode usar argumentos teleológicos ou argumentos de finalidade. Calma aí que fica mais fácil, tá? O que você não entender, você vai anotando aí que depois a gente pode debater e, mesmo depois do nosso debate, você pode continuar estudando, procurando material. Mas olha só, o termo, né, teleologia, ele foi cunhado por Christian Wolff, né, um filósofo alemão do século XVII, para designar a ciência que estuda os fins, né? Nesta concepção, né, certos fenômenos, né, comportamentos, não podem ser entendidos por causas anteriores somente, mas por serem determinados pelo fim ou propósito que se destinam. Então, assim, um dos assuntos filosóficos mais significativos é entender a origem, né? De onde tudo começou, né? Vários filósofos se dedicaram a isso, né? O principal deles, assim, que deu uma base, foi o Aristóteles, que constituiu um argumento mais sólido quando ele vai falar de causa, das causas, né, que constituem o mundo, tal, e a derivação de potência, né, força e potência. E aí esse argumento do Aristóteles lega, né, para o futuro uma base do qual outros filósofos foram se desenvolvendo. E o Christian Wolff, ele vai considerar que junto com a questão da origem, a gente precisa também pensar o destino, né? Que às vezes, quando a gente tenta entender uma coisa só de onde ela veio, a gente continua ignorando a razão, né? O logos, né? O sentido. Então, se a gente pensa também para onde aquilo está indo, né? E procura abranger o aspecto mais amplo, né? Origem e finalidade, aí esta verdade começa a se revelar. Por exemplo, né, objetos do uso cotidiano, né? Então, assim, aqui a gente tem um bol, né, que no mais perfeito português é uma tigela, certo? E bol é o jeito gourmetizado, né, de falar tigela. Mas é um objeto, né, que em geral serve para guardar coisas, né, como um receptáculo temporário, né, em geral para a gente ingerir líquidos, sólidos, né, para se alimentar. E às vezes outra para guardar até algumas outras coisas. E disso a gente pode conceber um copo, uma xícara, uma garrafa, e a coisa vai se estendendo, mas sempre com esta concepção, né, de que é um objeto côncavo, né, que permite ali armazenar outras coisas, que na verdade refletem esse gesto humano, né, de formato de concha das mãos, que permitiu ao ser humano pegar as coisas do espaço, né, em que ele estava, para poder se alimentar, diferente de outros animais que vão direto ao alimento com a boca, né? Então, o ser humano ele não faz isso, ele usa os membros, né, superiores para isso, né? Evidentemente, quem tem, né? Quem não tem, usa os meios que pode, e nesse aspecto faz o formato de concha que armazena aí os objetos de forma temporária. Então, se a gente tentar entender esse objeto aí somente pelo seu formato e por quem fez, isso, assim, não vai revelar muito dele. Agora, do porquê que ele está aí, o que a gente pode fazer com ele, aí ele se revela. Isso, assim, para nós que já nascemos nesse mundo
do logos já constituído, isso é simples pensar, né? Tudo certo, né? Pô, Lucas, isso é uma tigela, né? Filosofia da tigela? Não é exatamente isso. É a questão de que quando nós temos diante de nós um fenômeno que a gente não conhece, a gente tende a buscar a origem. A teleologia ela proporciona para nós uma reflexão também de finalidade. Um outro exemplo são acontecimentos ruins. Aí, né, a gente já vai para uma coisa mais abstrata, né? Porque a gente pode pensar os acontecimentos ruins, aquelas coisas que nos acometem, que faz a gente sofrer. O mal puro e exclusivo, né? Quer dizer, a pessoa ela fez alguma coisa ou aconteceu tal coisa simplesmente porque se queria fazer o mal, aí a gente está pensando no aspecto da origem. Aí a gente pode pensar na justiça, né, uma justiça divina, uma justiça cósmica, não sei, equilibrando valores, quer dizer, algo que fora feito anteriormente ou em algum outro momento e agora está retornando, as coisas estão se equilibrando. Ou a forma de alcançar um bem maior, né? Esse aqui é um pensamento teleológico. Quer dizer, você vai suportar certas coisas, você vai passar por certas coisas, porque aquilo vai te levar a um outro estado, aquilo vai te conduzir a um processo maior, um processo mais amplo. Como, por exemplo, estudar como um louco desesperado para passar numa prova, né, num vestibular. Quer dizer, você está sofrendo, está passando por uma dificuldade, mas isso tem uma finalidade. Essa finalidade sustenta o pensamento para poder chegar até onde se quer. Então, o pensamento teleológico ele contribui para a gente encontrar justamente uma razão, um sentido, os porquês. Tá, mas e o que tem a ver isso aí com fim e recomeço, né? É que amarrar os acontecimentos a uma causa nos oferece uma narrativa, e aí a gente faz parte da história. Mas isso ocorre porque olhamos os acontecimentos da perspectiva de quem participa dele. Então, o que eu quero dizer aqui? Né? Que quando a gente olha os acontecimentos da nossa vida, né, as fases da nossa vida, de quando eu era criança, e do que aconteceu lá, de quando eu fui adolescente, do que eu fui estudar, onde eu fui trabalhar, com quem eu fiquei, as coisas que eu vivi e tudo mais, o próprio sujeito que participou da história que está construindo uma narrativa. Então, essa narrativa ela precisa, de alguma maneira, se conectar, se amarrar e criar, então, a nossa própria lógica. Porque viver como se as coisas estivessem somente acontecendo, isso para a gente não faz sentido. Né? Como se a gente tivesse somente lançado no mundo, passando pelas situações, sem nenhuma direção, isso é um espaço, né? Uma dimensão de vazio que a nossa mente não consegue lidar ou encarar de forma direta. Nesse aspecto, nós construímos uma narrativa, e essa narrativa ela tem uma origem, né, que são as situações pelas quais nós estamos passando, e tem uma teleologia, quer dizer, tem uma finalidade. Né? Tudo que eu fiz me trouxe até aqui, como já falei em outros trabalhos, né? E os processos do que eu estou vivendo vão me conduzir a algum tipo de resultado. Isso constrói o nosso logos, né? Constrói a nossa causa. Só que a hora que esse sujeito aí falou, ó, o universo não parece nem benigno nem hostil, mas meramente indiferente às preocupações de criaturas tão insignificantes como nós. Ó, peguei a citação, tá aí, depois vocês podem ver nesse númerozinho 4 aí, tá, ó, tem a origem de onde ele falou isso daí. E, assim, além de ter sido ele que falou, né, que é o Carl Sagan, um astrônomo americano famosíssimo, né, pelo seu trabalho de divulgação científica, mas também pelo seu trabalho de pesquisa de exploração espacial, né, principalmente, tem aqui uma reflexão interessante, né, que quando a gente olha, estuda, né, cientificamente o universo, a gente não vai ver ali uma intenção dele de nos atingir com isso ou com aquilo. A gente vai ver processos acontecendo. E isso, assim, não tem nenhuma intenção boa e nem ruim. Ele está agindo. E por que a gente é insignificante? Porque o nosso bem-querer ou não disso não altera, né, o fluxo desses processos.
Tá, mas quão insignificantes, né? Olha só, tem prova, né, de que a gente é insignificante, né? Estão vendo ali, né? Aquele pontinho ali, ó, não é um tomate, tá? É a terra, né? Tá marcado ali, ó, terra. E essa bola laranja maior aí é o Sol, né? Então, olha só a Terra, né? E veja que a gente é um pontinho dentro desse pontinho. E desse ponto de vista aqui, a gente nem aparece, né? Não tem nem noção, assim, nem como, né, a gente ser demarcado ali. Agora, olha só. Estão vendo o Sol ali, ó? Você está vendo o Sol ali? Mediante outros corpos celestes, né? Como Betelgeuse, Antares, né? Sirius, que já é uma estrela muito grande, olha o tamanho dela, né? E Antares, então, né? Que é um espetáculo de estrela, olha o tamanho, cadê a gente ali? Então a gente vai ser obrigado a concordar, né? Obrigado a concordar com o Carl Sagan, porque Antares está lá brilhando e não está ligando muito assim, né? Para a gente. As coisas estão acontecendo. Então, ó, diante da imensidão do céu e da vastidão do horizonte, o que temos mesmo é a nossa vida para viver, né? Porque assim a gente vê, né, essas dimensões cósmicas, né? E a gente se espanta com elas, mas o fato mesmo é que amanhã cedo eu vou ter que levantar para trabalhar, né? E vou ter que dar conta da minha sobrevivência. Então, apesar dos nossos sentimentos de imensidão ou de insignificância, a questão é que a gente tem que dar conta da nossa vida. E isso traz o nosso pensamento dessa amplitude para uma objetividade, para uma restrição. Então, nós nos ocupamos, no final das contas, com a nossa própria vida. Mesmo que isso esteja envolvido num trabalho de pesquisa, um trabalho de exploração, né, das leis da natureza ou dos fenômenos da natureza, o que a gente tem mesmo para dar conta é o nosso dia a dia. Nesse sentido, é difícil a gente conviver com uma ausência de sentido. É muito difícil. Tanto que ela é esmagadora, né? Não ter sentido para viver, que é um niilismo, né? No seu sentido mais profundo, isso é esmagador, né? Para a área emocional ou para a intimidade de um sujeito. Querendo ou não, somos nós que preenchemos as páginas de nossa própria história. Nesse aspecto, né, a gente de fato abandona essa amplitude, essa dimensão ampla e vamos pegar o nosso dia a dia, as nossas relações, os nossos sentimentos, aquilo que nós fazemos da vida e vamos viver cada dia. Por isso, a importância de nos valorizarmos. Não somente em nossa pessoa, né, fragmentada, sobrevivente emocional e tendente ao egoísmo, mas como um acontecimento raro na história do universo. Aí a gente vai vendo que a coisa já vai mudando de figura já, né? Porque aqui a gente não está falando da perspectiva somente das nossas dificuldades, né? Porque são elas que a gente convive, né? Dificuldade no trabalho, dificuldade de relacionamento com familiares, os nossos próprios destemperos emocionais, as nossas tristezas, angústias, os equívocos que a gente tem no dia a dia e por aí vai. Tem essa parte que é difícil, mas tem a parte que é o fenômeno que nós somos, e um fenômeno desconhecido, né? Aquilo que se fez como uma realidade tão presente quanto o Antares. A gente não tem o tamanho dele, né? Dela, né? Daquela estrela, mas somos um fenômeno tanto quanto. Cada um de nós é, sob uma perspectiva cósmica, precioso. Ou mesmo Carl Sagan, né, que deu aquela na canela, né, da insignificância, também faz esse reconhecimento de forma fenomenal, né, ou poética, né, porque ainda que seja possível matematicamente em uma outra estrela muito similar ao Sol, o nosso Sol, surgir um planeta muito similar à Terra e que haja uma história de seres vivos, como a história da humanidade, e que nessa história aconteça um ser humano
e que esse ser humano seja chamado de Lucas, ele não sou eu, porque ele é ele. E no contexto histórico do universo, só eu sou eu. Só aqui nesse momento está acontecendo essa trama. Assim como só nesse momento está acontecendo a sua trama. E a de cada um de nós, e a de cada fenômeno do universo nesse instante. Na perspectiva cósmica, nós somos preciosos. E isso sem contar as nossas capacidades, né? Porque na vastidão do cosmos, como nós já podemos olhar até hoje, até então, até agora, e são anos-luz, né? É uma dimensão de tempo e espaço muito ampla, né? Que é difícil até a gente retratar aqui para a gente entender, mas é muito, muito, muito ampla. Não foi encontrado sinais de vida inteligente. Quer dizer, nesta perspectiva, nós somos mais preciosos ainda. Porque o fenômeno de ser inteligente, a capacidade de olhar, a capacidade de ter razão, isso é uma coisa que só nós humanos temos. Encerrar fases da vida exige uma postura de respeito consigo mesmo. Então, qual a relação que eu faço, né, sobre essa preciosidade, esta raridade, a nossa insignificância e as fases de nossa vida? Que nós vivemos cada momento na sua especialidade. Nós vivemos o instante em que vivemos na sua intensidade. Ele está acontecendo aqui agora. Isso não quer dizer que eu não pense sobre o meu passado e não faça considerações sobre o meu futuro, mas que é imprescindível que eu tenha uma noção dos períodos que eu vim vivendo, das coisas que eu vim escolhendo, e a partir daí eu tenha as minhas sínteses de aprendizagem. É um respeito com essa preciosidade, é uma forma de bem tratá-la, é uma forma de bem cuidá-la. E nesse aspecto, muitas vezes concluir que certas etapas, que certos momentos, que certas situações, já tirei as lições suficientes dali e dar passos para a continuação, ela é muito importante. Mas e as consequências? Isso às vezes é o que pega, né? Olha lá, antes de entrar no barco e remar, né, para outros portos, e o que eu vou deixar, né? Será que eu posso deixar? Será que eu tenho essa condição, né? É lógico que eu não estou aqui como mensageiro da moral, né, ou um orientador do certo e do errado. Mas o que eu posso dizer é que tudo na vida tem consequência. Tudo. Porque se nesse momento a trama da vida me retirar, né, desse palco, me retirar desse contexto, tudo ao qual eu estou atrelado vai continuar sendo, vai continuar com a sua sequência, né? E o que eu digo como me retirar pode ser pela morte, pode ser por outros compromissos, pode ser por outras circunstâncias. Agora, a vida ela tem o seu fluxo, ela tem a sua sequência. E cada preciosidade em si vai continuar fazendo aquilo que lhe é pertinente. É lógico que eu preciso de reflexões. Eu preciso considerar o que é o certo e o que é errado para mim, qual é a minha capacidade de suportar uma escolha. Porém, eu volto a frisar a importância dessa preciosidade. Haverá um único instante em que não será mais possível recomeçar: a morte. É só aí, só nesse instante que você não vai poder se refazer. A partir, fora esse instante, tudo mais é possível você avaliar, considerar e dar passos em direção a novos ciclos. Por quê, né? Quando será, né? Quando será a nossa morte? Ou a minha morte? Até lá, né? Porque a gente não sabe, né? Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser que eu esteja conversando com você uma última vez. Mas até lá que se viva, né? Com tudo que há para viver. Esse é o meu convite em relação a fim e recomeço, né? Na consideração de que
a minha narrativa, as minhas sínteses, elas precisam retornar para mim uma direção. E essa direção precisa fazer sentido com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu tenho dentro de mim. E aí, né? Qual o sentido da vida? Essa é a pergunta que eu me faço sempre. E aqui eu vou partilhar com você a resposta que eu me dou atualmente, né? Que eu copiei desse filósofo, né? Que é o Gilles Deleuze. O brilho, o esplendor do acontecimento é o sentido. Para mim, isso resume o meu sentido nesse momento. O esplendor do acontecimento. Para encerrar, quero fazer um convite. Tá? Não me interessa saber como você ganha a vida. Quero saber o que mais deseja e se ousa sonhar em satisfazer os anseios do seu coração. Não me interessa saber sua idade. Quero saber se você correria o risco de parecer tolo por amor, pelo seu sonho, pela aventura de estar vivo. Não me interessa saber que planetas estão em quadratura com a sua Lua. O que eu quero saber é se você já foi até o fundo de sua própria tristeza, se as traições da vida o enriqueceram, ou se você se retraiu e se fechou com medo de mais dor. Quero saber se você consegue conviver com a dor, a minha ou a sua, sem tentar escondê-la, disfarçá-la ou remediá-la. Quero saber se você é capaz de conviver com a alegria, a minha ou a sua. De dançar com total abandono e deixar o êxtase penetrar até a ponta dos seus dedos, sem nos advertir que sejamos cuidadosos, que sejamos realistas, que nos lembremos das limitações da condição humana. Não me interessa se a história que você me conta é verdadeira. Quero saber se é capaz de desapontar o outro para se manter fiel a si mesmo. Se é capaz de suportar uma acusação de traição e não trair sua própria alma, ou ser infiel e mesmo assim ser digno de confiança. Quero saber se você é capaz de enxergar a beleza no dia a dia, ainda que ela não seja bonita, e fazer dela a fonte da sua vida. Quero saber se você consegue viver com o fracasso, o seu e o meu, e ainda assim pôr-se de pé na beira do lago e gritar para o reflexo prateado da lua cheia. Sim. Não me interessa saber onde você mora ou quanto dinheiro tem. Quero saber se, após uma noite de tristeza e desespero, exausto e ferido até os ossos, é capaz de fazer o que precisa ser feito para alimentar seus filhos. Não me interessa quem você conhece ou como chegou até aqui. Quero saber se vai permanecer no centro do fogo comigo, sem recuar. Não me interessa onde, o que ou com quem estudou. Quero saber o que o sustenta no seu íntimo quando tudo mais desmorona. Quero saber se é capaz de ficar só consigo mesmo e se nos momentos vazios realmente gosta da sua companhia. Oriah Mountain Dreamer. Aqui as referências para você depois. Muito bem. Um convite à finalização de períodos, de ciclos, a transposição de limites, a busca por você. Parabéns, Lucas. Aquela mão me remeteu à hora da minha morte, você acredita? Eu pulei para lá e fiquei imaginando como que vai ser, você acredita? Se eu tivesse colocado uma caveira, não tinha me chocado tanto. É. E é um momento solene, né? Um momento solene, ele só se iguala ao do nosso nascimento. Porque sem a morte, né, nós não existiríamos. Muitas questões hoje, hein? Na sequência, hein?
Impactante esse convite. Bom, As narrativas que a gente arruma, né, para se proteger da dor, da vida, né? O ser humano ele organizou uma série de barreiras protetoras para se defender do desamparo. É difícil olhar de frente para si mesmo, para a sua dor, né? é difícil, eu reconheço, mas considero mais difícil continuar negando, né? Porque isso vai gerando as nossas neuroses, né? As nossas questões aí que vão nos adoecendo, né? Sem dúvida. Eu fiquei pensando, né, nessa maneira cartesiana que a gente tem de pensar, que é em relação a início, meio e fim, né? E porque é mais confortável, de fato, né? E aí, fazendo uma analogia aqui com os jogos que meu filho joga, né? Do nada, eles aparecem situações que eles chamam de brotar, né? Sim. Brotou. Aí eu fiquei pensando, enquanto você falava, que a gente conhece 10% da matéria, né? É visível para nós, né? Que a gente tem 90% de matéria invisível, né? Isso. Então, de repente, essa tendência da gente achar que as coisas são, de fato, lineares, não são, né? Que pode brotar coisa no meio do caminho sem que a gente saiba. Mas não é um negócio trivial, né? Não, eu acho que é não só pela minha formação, mas acho que de maneira geral, né? Independente de formação, a gente tem essa tendência mesmo de linearizar e tentar achar justificativas, né? Agora, o porquê disso que eu estou falando? Na verdade, quando você colocou os porquês, né? Tem coisa que não tem porquê para trás, né? Ou não adianta ficar procurando porquê para trás, né? Mas uma tentativa de achar uma finalidade, um porquê para frente, né? Às vezes te ajuda, né? Exatamente. Isso é legal, né? bem bacana. Que é o nosso sistema básico, né? O sistema operacional básico, de onde os outros complementos de pensamento são colocados, né? São instalados, é o logos grego, né? Que é essa noção de que existe uma plataforma, né? Que é a própria realidade, e o demais surge ali, e cada coisa ocupa um lugar e contribui para um desenvolvimento. Nós tivemos algumas quebras desse processo ao longo do tempo, né? Como as revelações do Galileu, o darwinismo, o trabalho do Freud, né? Diz que essas três são as três grandes decepções da humanidade, né? Descobrir que não é o centro do universo, descobrir que não é um privilégio da natureza e descobrir que a razão não é dona de tudo, né? Então, essas coisas deixaram a gente assim neuróticos, né? Na atualidade. Mas para além disso, existe a nossa capacidade investigativa. E é esse o convite que eu faço, né? Que a gente faz enquanto propositura de autoconhecimento, enquanto alguém que está vivendo uma vida nesse instante e que, apesar de receber ajuda, né, de uma terapia, de uma medicação, se for necessária, de uma leitura que ajuda a implementar a cognição, de um momento de prazer que relaxa, que alivia, mas, assim, o contexto da sua vida, ele está diretamente ligado às suas escolhas, àquilo que você faz, né? E essa autodesconsideração é uma coisa que dói, assim, é uma coisa que machuca, porque nós muitas vezes nos damos, nos sacrificamos, a gente vai às raias da loucura por coisas que, se a gente for realmente pensar no valor
na importância delas, elas estão ali somente nos conectando a justificativas ou alienações, ou a um sistema que roda por ele mesmo, enquanto a gente mesmo padece. Então, assim, não tem como essa conversa que eu estou tendo com vocês, né, ir para os aspectos assim, mais específicos, né, de falar, tá, mas o que você está querendo dizer? Porque esse querer dizer, ele é uma resposta da sua relação com você. E esses processos, eles nos atingem, né, cotidianamente, e é esse o convite que o Tempo de Ser tem feito já há 10 anos, para que um espaço para você mesmo seja reservado, e que você possa ter, da mesma forma que você cuida da sua casa, do seu trabalho, da sua profissão, dos seus afazeres, você também cuide de você mesmo, porque você é a origem, a fonte de tudo mais onde as coisas vão acontecer. E é aí onde os instrumentos, onde as respostas vão acontecer de forma mais efetiva. Então, Eduardo, de fato, a gente está num momento assim de ir além, né, dessa história de era uma vez e felizes para sempre, né? A gente está naquele momento de fazer conexões transversais, de poder fazer, de ter percepções atemporais, né? De perceber que muitas vezes eu estou lá no meu trabalho, já com 40 anos, mas me sentindo aquele menininho lá de 7 anos, no primeiro dia de aula, desamparado, né? Porque o pai e a mãe foi embora e eu fiquei ali, né? Porque eu estou recomeçando num novo emprego, num novo trabalho, e só que agora sem casa para voltar, né? Por exemplo. Isso daí é uma disruptura com essa lógica cartesiana, porque lá estou eu, 40 anos, reiniciando um trabalho e me sentindo como uma criança que eu não sou mais. Isso é uma disruptura temporal, porque nesse tempo essa criança já ficou lá atrás, mas ela está aqui, né? Atuando nas suas injunções comportamentais. Eu entendo isso e passei por isso recentemente, alguns anos atrás, quando eu mudei de carreira, né? Eu vim de uma área e mudei para uma outra área. Certo. E a sensação justamente era essa, aí de repente você ter uma carga de conhecimento e tal, e ter que se provar de novo, né? Dentro de um outro ambiente, enfim, com outras perspectivas, tal. É desafiador, é gostoso, na verdade, para mim, pelo menos, foi extremamente desafiador, né? E me motivou, de fato, né? Mas isso acontece no dia a dia, né? Já acontecia na profissão anterior e acontece nessa, né? De você ter que se provar todo dia para você mesmo, né? Eventualmente você até demonstra isso para os outros, mas é para você mesmo, né? E você deve ter uma característica, estou aqui falando só, né? De ir em busca de desafios. Sim. Pelo que você falou. Isso deve ser uma característica da sua personalidade e você deve encontrar algum tipo de motivação nesses processos. Tem outras características de personalidade, a gente até falou disso em outras masterclass, né? Dos tipos de personalidade, né? Em que a pessoa ela é mais pragmática. E aí, se de repente a necessidade a atinge e a obriga a uma situação como essa, isso é desequilibrador. Isso pode ser motivo de estresse e de um desequilíbrio profundo, né? Mas mesmo o desafio gera um certo estresse, né? Pelo menos para mim, sempre gerou, né? É um motivo de desconforto, mas normalmente o ganho é maior, né? É mais... Isso. Exatamente, nessa perspectiva de superação, né? De Sim, de superação. Sim. Então, esse é o convite, né, que a gente faz, né? Tem feito nessas masterclass, de podermos vivenciar, mergulhar, participar de um processo de desenvolvimento. Aqui no Sistema Tempo de Ser, no nosso núcleo de trabalho,
a gente tem um programa de autoconhecimento, que é o programa INEX, né, que a gente vai iniciar. E a nossa grande vontade, eu estou aqui me colocando como um participante dessa instituição e desenvolvendo uma proposta, né, que é a proposta dessa instituição, que é abrir espaço de autoconhecimento. E nesse programa, a gente tem todo um embasamento, né, teórico que vai orientando as nossas discussões e depois vai constituir, né, vai proporcionar para nós um espaço de trabalhar as coisas mais pessoais mesmo, particulares. E aí é que é legal, porque daí a gente vai no núcleo, né, no cerne de algumas questões. Muito bacana. É um som aí de algum lugar. Agora eu tô quieto. Agora, se eu for seguir essas últimas frases que você colocou aí, meu, vida louca, né? É impactante. Eu me identifico muito, mas é bem vida louca. É um convite. Mas, É um convite. mas é um convite sério, porque Sim. Aquelas vivências, quando a gente figura elas, né, quando a gente pensa nelas em quadros, de fato é uma coisa romântica, mas aquilo pode ser vivenciado e deve ser vivenciado na relação eu comigo mesmo, né, dessa franqueza, dessa honestidade, dessa autopresença, né, porque nós mesmos somos a fonte do nosso sentir, do nosso pensar e do nosso viver, né? Ele acontece aqui agora. E se eu não estou presente naquilo que eu vivencio, naquilo que eu participo, se eu não coloco vida na minha vida, eu sou um zumbi, sou um morto-vivo. Então, esse é o convite, né? Seja a alma de você mesmo. Seja a sua própria alma. Então, é vida louca, concordo com você. Concordo com você. Fim. Lucas, parabéns pela sequência das palestras, né? Foi muito interessante, muito bom. Aprendi bastante coisa. Vou ficar refletindo sobre a morte. E esse momento vai chegar, às vezes a gente quer fugir dele. E a Denise também, viu, Denise? Foi. Vocês organizarem, bem bacana. Estou esperando a palestra da interpretação de sonhos, hein, Denise? Palestra do quê? Interpretação de sonhos. Ah, Linguagem do desejo. Aí, Denise, ó, vamos montar, Dê? pode ser. O desejo a linguagem dos sonhos. A Denise é psicóloga, tem condição de falar da mesmo. Bem, vixe. Mas muito obrigada a todos. Muito bacana, obrigado. Gente, gostaria também de agradecer aí, né, pela oportunidade. Eu achei muito interessante essa questão do recomeço, né, do fim, do recomeço, dos ciclos, né? Porque a grande parte da nossa vida a gente consegue abrir e fechar um ciclo, né? E algumas vezes não, né? Alguns atos aí são atos que a gente não tem controle, né? Sim. Mas, de toda forma, fica a mensagem aí de viver a vida, né? Aproveitar a vida, viver o atual ali, né? Se entregar ao máximo, né? E eu achei muito interessante essa questão de enxergar a vida como vários ciclos, né? E a importância de você estar, como você falou, né? De corpo e alma em tudo aquilo que você está fazendo, né? Isso. Bacana. Muito bom, Giovanni. Muito bom. Obrigado pela sua participação. Você fala de onde, que Molly pergunte? BH. Ah, de Belo Horizonte. Legal. E como é que você chegou até aqui também, que Molly pergunte? Eu recebi um convite do meu primo, ele é de São José, o Renato Otto. Sim, claro. Sim, legal. Seja bem-vindo, tá? Que a gente possa se encontrar em outros espaços, né? E lá no canal do YouTube tem outras dessas atividades que a gente fez, né? Com
vários temas, tal, fica lá, fica à vontade para explorar lá e poder participar com a gente, né, desses debates ou desses momentos de interação. Mas muito boa a sua colocação, sua síntese também, gostei demais, assim, legal. Agradeço aí, gente. Obrigado. Lê, você quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês nesse propósito, né, de aprender do autoconhecimento. E cada dia foi uma surpresa, um conhecimento diferente. Eu queria hoje, eu estava estudando sobre o tema, né? E eu vi uma frase do Viktor Frankl, que é um neuropsiquiatra austríaco. Vou compartilhar com vocês. Ele estava em espanhol, eu não sou muito boa em espanhol, mas vou tentar falar da forma que eu entendi. Certo. Quando a situação é boa, desfrute-a. Quando a situação é má, transforme-a. Quando a situação não pode ser transformada, transforma-te. Achei bem interessante que eu compartilhar com vocês. Legal. Que recomeço é sempre essa transformação, né? Bacana mesmo. Você quer falar alguma coisa? Sempre. Obrigado, meu filho. Gratidão, vou chamar ela de minha flor, viu? Você quer falar alguma coisa, Dê? Então, a semana que vem a gente começa uma turma nova do INEX. Isso. Né? Vamos abrir a inscrição para essa turma nova, quem quiser. Vai ser na quinta-feira, às 8 horas, né, Lucas? Isso, quinta-feira, 20 horas. Isso. E eu vou mandar aí pelo WhatsApp o que vocês precisam fazer para fazer essa inscrição, bonitinho, participar. É uma continuidade da Masterclass, foi um pouquinho do que a gente faz no INEX, só que o INEX a gente vai mais fundo, né? É um espaço exclusivo, né? Cada um, né, vai ter ali um lugar para poder falar de si mesmo. Uhum. E aí, agora, na quarta-feira, nós vamos continuar fazendo alguma coisa, ainda não sabemos ainda o quê, né, Lucas? Mas isso, tem um espaço aí que vai ter algumas atividades. Mas o INEX começa na quinta-feira, dia 5 de maio, às 20 horas, aqui pelo Zoom mesmo. Isso. E vocês todos estão convidados e vamos para esse convite que o Lucas foi, a gente mergulhar, né? Nós, facilitadores, fazemos isso toda vez que estamos começando uma turma nova, né? Legal. O processo de se conhecer, de cada grupo que aparece, a gente está conhecendo um outro momento da nossa vida, um outro ciclo, uma outra história. É muito rico, até como facilitador, é muito rico o processo. E para quem participa também, né? Uma experiência rica. Então, espero que vocês participem com a gente. Eu particularmente sou suspeito, né? Acho que assim como a Denise, para falar, né, do processo, suspeito no sentido de que justamente isso que ela disse, né? De que a repercussão própria, né? O próprio processo de autoconhecimento, de vivência, ele é impactante para nós mesmos, né? Como aplicadores, né? E como eu compartilhei com vocês nas outras vezes, né, que a gente esteve aqui, para montar os temas, para ir atrás dos argumentos e trazer alguma coisa de relevância, né, para você, para que você pudesse sair daqui com uma reflexão, com uma consideração, como a Marilene falou hoje, né, que quantas vezes, né, Marilene, falamos de morte, tal, e é assim mesmo, né? Hoje é um assunto, amanhã é outro, tal. E, de nossa parte, vocês podem ter a garantia de que compromisso, de embasamento, busca de encontrar o argumento sempre adequado e de criar o ambiente mais sólido, né, mais robusto para a coisa acontecer, isso vai ter sempre. E aí outra coisa que eu queria dizer, como eu tenho uma prática de psicologia clínica de 40 anos. Isso, Muita gente no meu trabalho, na minha vida.
Mas o INEX, é o que eu sempre falo até para o Otto, é que a parte clínica a gente apaga incêndio, porque as pessoas nos procuram nas emergências, quando as coisas estão muito mal, quando tem conflitos muito difíceis que eles não estão conseguindo resolver, aí nos procuram. A gente ajuda, mas aí na hora que estabiliza, eles vão embora. Então, o INEX eu até já trouxe muitos clientes meus para o INEX, que estou até no curso avançado, porque eles aprofundam daquelas realidades que eles viveram, que não foi só para apagar o incêndio, sair do conflito, ou sair daquele depressão, daquele mal-estar, daquela situação que era muito difícil para eles. Depois você se aprofundar no seu processo interior para que você consiga ter mais autonomia de lidar com os processos nos ciclos da vida aí, que aparecem em números, para você não entrar naquela situação que você entrou anteriormente. Então, é muito rico, a terapia tem seu valor, a psicoterapia tem seu valor, é importante também, mas para você se aprofundar em si mesmo, só a psicoterapia não alcança isso, porque essa troca de grupo, essa troca de se conhecer mais profundamente, conhecer teorias e filosofias que explicam a nossa natureza, esse começo da nossa história, isso é muito rico, né? E às vezes na terapia as pessoas não querem parar para ver isso, querem resolver conflitos que estão mais emergentes, mais urgentes na vida. Então, é tão rico quanto a psicoterapia, mas esse trabalho aqui também dá autonomia para as pessoas. Isso. Eu Exatamente. gosto de dizer isso porque é importante. Muito bem dito. Uhum. Bacana, Denise. Sim. Mais alguma coisa? Meus amigos, minhas amigas? Vou refletir mais sobre a morte, a minha morte. Ai, ai. Obrigado, Mas, Lucas. eu tenho uma questão sobre a morte, Marilene. Ah, Tem como refletir como é? Sabe o que eu falo? Eu quero ter lucidez para morrer. Então, eu posso começar a me preparar. na hora que eu vi aquela mão caindo, né, eu fiquei pensando nisso. Seja que horas for Será que essa ela está lúcida? lúcida. Aceitar, né? Eu quero estar lúcida. Na morte e na velhice. Certamente. Legal, pessoal. Obrigada, então, hein, gente? Boa noite para Obrigado. todos. Boa noite, Marilene. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, Eduardo. A gente se encontra no Tchau. fluxo. Obrigada, Combinado. Lu. Tchau, boa Tchau, noite. tchau. Boa Boa noite, noite, Giovana. Tchau, Eduardo. Tchau, Alessandra. Tchau, coisiquinha. Tchau. Tchau, Alessandro. Lucas, você precisa trazer a Alessandra aqui para essa. Tchau, tchau. É verdade, Dê. Precisa. É verdade. Eu já sou sua fã, viu, Dê? Né? Né, Lucas? Você fala todo final de semana da Dê. Verdade. Beijo, linda. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí? Pois Então, é. o do Otto que veio. Legal. Então, vou mandar depois para eles. Isso. E aquilo que dava para a gente fazer, né, nas possibilidades, a gente se empenhou, né? Isso é o mais importante. Eu encarei cada um desses momentos com seriedade, procurei me organizar e dar o melhor de mim. Cada momento é possível aprender, né? E tiro aí minhas lições do processo. O próximo trabalho que a gente for fazer nesse sentido, vou tentar implementar essa aprendizagem e levar para coisas mais para entregas melhores, né? Mas para mim foi uma oportunidade muito valiosa e gostaria que esse conteúdo pudesse continuar
repercutindo, né, e ajudando as pessoas, porque tem coisa muito valiosa ali, né? Muito valiosa. Não? As reflexões que você faz. Eu estou falando, gente, precisa fazer um curso de filosofia. É uma filosofia prática, né? Como você faz. Você coloca a filosofia de uma forma para a pessoa refletir em si mesma. Muito interessante. Vamos fazer um curso aí. Deixa eu desligar aqui a gravação.